no mês vai ser R$1.000. Se você rodar em 1 hora, você vai pagar relativo a 1 hora desses R$1.000 durante o mês. Você pode criar e apagar recurso a hora que você quiser. Bom, vamos lá. Pessoal, se alguém ficar com dúvida, por favor, vai parando para vocês poderem entender. Bom, depois que vocês criarem a sua conta no Azure, colocarem o cartão de crédito lá, vão cair em uma tela muito parecida com essa. Essa é a tela para você poder gerenciar os seus recursos dentro do Azure. Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade de serviços que o Azure disponibiliza, essa daqui é o menu onde mostra todos os serviços da ferramenta. Então, nós temos esses serviços aqui. Então, quando eu falei que para poder falar disso de Azure em 1 hora, é um erro que não tem como calcular o quanto errado vai dar essa afirmação. Bom, para a gente poder começar, a gente vai criar um App Service. No nosso contexto, entenda o App Service como simplesmente um site que roda em .NET e tudo mais. Mas só que mesmo no App Service existem diversos recursos, diversas ferramentas a mais dentro desse único serviço. Eu vou clicar nessa opção, App Service. Eu tenho na minha conta pessoal 2 App Service rodando. Eu vou acessar um deles aqui só para vocês visualizarem de fato isso funcionando. A URL que eu estou acessando é essa daqui, ó. Está pequeno, todo mundo consegue ver? Está pequeno. Está pequeno. A URL que eu tenho é essa daqui, ó. Isso. HTTPS source.azurewebsites.net. Por que Azure Websites? Porque eu não configurei DNS nenhum para ele poder funcionar aqui com xpto.com.br. É possível de configurar também. Mas basicamente esse é o site que eu tenho. Aplicado no Azure, vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha só para vocês. Senão. Bom, isso que eu estou mostrando aqui para vocês, basicamente, é esse carinha aqui, esse tesouro. Eu tenho que falar que é um globinho, é um ícone de um web service, e dentro desse carinha aqui, eu tenho diversas configurações que eu posso fazer em cima desse meu site. Para provar para vocês que, de fato, esse site é o que está rodando no Azure, se eu clicar nesse botão no próprio Azure, eu consigo parar a execução do meu site. Quando eu venho aqui, ele leva um tempinho para vai dar serviço disponível. Tá? Só para mostrar para vocês. Bom, mas vou deixar iniciando aqui novamente. Como que eu faço para criar esse site? Como que eu faço para criar esse serviço? A primeira ação que você tem que tomar é clicar no botãozinho Add. Quando você faz isso, ele pergunta para você qual é o tipo de App Service que você quer criar. Existem aqui uma App Service que roda WordPress. No meu caso, é uma aplicação em .NET, então eu vou selecionar um Web App. Esse Web App você consegue subir aplicações .NET, PHP, Node, Python, e até mesmo colocar console applications dentro desse App Service para rodar como se fosse um job, e você poder disparar esse job através de um request de HTTP. Bom, vou clicar para criar, e ele vai começar a solicitar algumas coisas. Pessoal, está tranquilo nesse ritmo? Está muito básico? Podemos continuar? Legal. O primeiro parâmetro que ele pede para você é o app name. Esse app name é como a URL do seu aplicativo vai estar disponível dentro do Azure. Lembrando que, independente se o seu aplicativo é pago ou se o seu aplicativo é grátis, ele tem uma URL no Azure dessa forma, e você pode configurar o DNS para poder direcionar para
que você comprou. Isso não é um problema. Eu vou entrar com o nome teste aqui. Aqui no caso está com o Zorzo, ponto, o Azure é Zorzo 01, somente para dar um nome diferente. Eu não vou criar o site de fato, porque eu gravei um aqui e mostro que está rodando. O próximo passo é a parte da subscription. Subscription basicamente é da onde sai o dinheiro que esse cara vai consumir. Tem alguns outros detalhes que você deve saber de uma subscription, mas em resumo, a primeira apresentação é da onde sai o dinheiro. Eu tenho uma subscription que é pague pelo uso, então ele consome do meu cartão de crédito de acordo com o que eu vou gastando. Isso é uma conta, né? Isso é uma conta. Exatamente. São várias contas correntes. Exato. Você gasta daqui e não gasta daqui. Exatamente. E essas contas, por exemplo, você pode tem uma empresa, essa empresa tem alguns profissionais com certificado. Você consegue até ter crédito mensalmente. A empresa onde eu trabalho tem 10 labs de R$500 todo mês para poder consumir. Isso não pode ir para a produção. Esse dinheiro não pode ir para a produção. Subir um site do cliente lá. Mas eu posso fazer teste dentro da plataforma da empresa, no Azure sem problemas. Nem eu tenho isso, pô. Até algumas certificações que garantiu esse valor para a gente. Bom, o próximo passo, isso se aplica a todos os recursos que existem dentro do Azure, que é qual é o grupo de recursos que essa aplicação roda. Como que isso funciona? O Azure consegue agrupar tudo que você cria em grupos de recursos. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um cliente, esse cliente, no meu exemplo aqui, se chama Zorzo. Eu posso criar um grupo de recursos para esse meu cliente, e esse grupo de recursos contém tudo que aquele cliente consome dentro do Azure. Storage, SQL Server, App Service e qualquer outro tipo de ferramenta. Por que ter esse grupo e por que controlar dessa forma? Quando você quiser desligar todos os recursos do seu cliente, você faz uma única operação de apagar o grupo de recursos e toda a infraestrutura do seu cliente some da nuvem. Eu vou utilizar um existente aqui, que eu já tenho, que é justamente esse dos Zorzo. Eu poderia criar um novo aqui. Qual é o sistema operacional que essa aplicação roda? Olha que legal, tem até o botão do Docker, eu vincular um container. E aqui embaixo, uma das últimas opções é o App Service. Aqui é onde tem o dinheiro, quanto isso vai custar para mim. Quando eu clico em App Service Plan, imagina que cada opção dessa daqui é uma máquina que o Azure cria para rodar a sua aplicação. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação que ela vai consumir muito pouco recurso. Eu posso vir aqui, clicar para criar um novo App Service Plan, e dentro desse do App Service Plan, coloco o nome, qual local do mundo isso vai rodar, e também eu coloco quanto eu vou pagar por isso. Aqui eu tenho várias infraestruturas que eu posso utilizar. A primeira opção aqui é de desenvolvimento, onde eu não pago nada. Uma infraestrutura um pouquinho melhor de desenvolvimento, eu pago R$32. E também uma infraestrutura um pouco melhor, eu pago R$185. Produção e servidores isolados e dedicados. Esses preços eles podem assustar um pouco quando você fala, pô, para subir o meu site eu vou ter que desembolsar R$240 por mês para poder manter o meu site online. Esse valor, de fato, eu acho um valor alto para você poder ter um site. Só que se você depender simplesmente de um App Service para rodar todos os processos que a sua aplicação executa, de fato isso vai ficar caro. Existem outros recursos, como funções no Azure, que você consegue distribuir a sua aplicação e deixar isso mais barato a longo prazo. E lembrando que toda vez que você cria um App Service, você pode usar uma mesma máquina para vários sites. Então, se você tiver 15 sites na sua infraestrutura e você quiser rodar os 15 sites em uma única máquina, que você paga R$100 por mês, você consegue colocar esses 15 sites em cima dessa mesma máquina. Você não vai pagar 15 vezes 100.
vai pagar R$100, que é o preço daquela máquina que roda. Todos eles, é lógico que eles compartilham o recurso daquela máquina, mas o preço é um só pela máquina. Bom, depois, alguma dúvida até aqui? Vou descartar a criação desse site e vou entrar nos detalhes desse site. Bom, para quem é desenvolvedor da .NET, gostaria de subir esse site. A única coisa que precisa fazer é clicar nesse botãozinho para pegar o perfil de publicação, e aqui tem todas as configurações, tanto de FTP quanto de Web Deploy, para você poder fazer deploy direto no seu Visual Studio, simples, ou até mesmo o seu Visual Studio, você loga na mesma conta que está aqui, já aparece lá para você poder subir. Então, para fazer deploy dessa aplicação é super simples. Pessoal, eu vou ter que acelerar um pouquinho, tem 20 minutos só. Eu estou falando do primeiro recurso ali. Dentro desse recurso, desse App Service, existem diversas ferramentas que você pode utilizar para poder configurar a sua aplicação. Um deles, eu vou mostrar aqui para vocês, é a parte de escala, tanto escala vertical quanto horizontal. A primeira escala é a escala vertical, que é onde você aumenta o poder da sua máquina. São aqueles planos que eu mostrei para vocês. Um plano que custa R$100, um plano que custa 300, um plano que custa 400. Só que você também tem um outro tipo de escala, que é a escala horizontal, onde você duplica a máquina que você tem. Vou até mostrar aqui para vocês, mas eu vou ter que mudar o plano que eu tenho, senão ele não vai deixar. Vou mudar o plano aqui. Basicamente, essa escala horizontal é quando você, de acordo com alguns parâmetros, o processador da máquina chegou a 70%, sobe mais uma máquina. Ele cria uma nova instância da mesma máquina, com o mesmo poder de processamento durante um tempo, e assim que o processamento da sua máquina diminuir, ele volta a ter uma única máquina. Se tiver 10, 20, 30, assim por diante. A única coisa que você vai pagar por isso, por ter essa aplicação rodando. Algumas outras coisas que a gente pode comentar aqui. Tem a parte de configurações. Para quem eu acho. Para quem é desenvolvedor e conhece os parâmetros, AppConfig, WebConfig da aplicação, você consegue configurar diretamente também nesse tipo de serviço, para quando você fizer um deploy, ignorar totalmente seu WebConfig da aplicação e assumir as configurações que estão nesse site. Dessa forma, o desenvolvedor que trabalha, você não tem necessariamente que ter acesso à conexão de banco de dados em produção, ou login e senha, ou algum outro serviço que a sua aplicação consome. Bom, pessoal, eu vou correr um pouquinho com uma apresentação, porque senão eu não vou mostrar os outros recursos. Mas ficou alguma dúvida nisso? Basicamente só no site. Tá? O próximo recurso que eu vou mostrar para vocês é a criação de uma base de dados. Da mesma forma que eu criei o meu site, eu posso vir aqui criar uma base de dados, nesse exemplo, uma base de dados em SQL Server. Da mesma forma, quando eu clico em novo, no menuzinho aqui de banco de dados SQL Server, eu tenho que ter todos os parâmetros de configuração para eu subir um banco. Se eu digitar aqui, por exemplo, os Orsos 01, que foi o exemplo que eu utilizei, mesma coisa, da onde esse dinheiro sai, qual é o grupo de recursos que eu vou utilizar, qual é o search que eu vou utilizar. No caso, eu sempre crio como um banco vazio, vai ser uma instância do SQL limpa, para eu poder trabalhar. E aí começa a vir mais configurações do tipo, aonde esse cara vai rodar, aonde esse banco seu vai estar rodando, servidores em que lugar. Se esse recurso que você está utilizando vai ser elástico para poder aguentar a quantidade de requests que você faz, e até mesmo quanto você vai pagar por esse recurso. Esse tipo de banco de dados, pelo menos, você não consegue criar ele de graça. Mesmo que você coloque o menor recurso, a menor configuração do seu banco de dados, você vai pagar alguma coisa. Não tem um plano free igual ao F-Service. Pelo menos não nessa configuração básica. O interessante disso é que você consegue escalar o seu banco de dados, criar o seu banco de dados, aumentar a performance dele, sem se preocupar com
licença, máquina, sistema operacional, instância de SQL Server. Você cria tudo isso na nuvem. Assim como a aplicação web, quando você acessa o seu banco de dados no portal do Azure, existem várias opções e configurações que você pode fazer no seu banco para você poder ter esse cara rodando performance e configurado de uma forma que você quer e tudo mais. Aqui, para quem é desenvolvedor da .NET, consegue visualizar, por exemplo, a Connect String de conexão desse cara, pegar esse cara e colocar dentro da sua aplicação. Basicamente é um banco. Nada demais. Alguma dúvida nisso? Então, se a gente voltar aqui para a apresentação, basicamente o que a gente conseguiu fazer foi criar um site e um banco de dados. Isso no Azure. Acredito que isso não é nada novo, nenhuma novidade. Qualquer um de vocês que comece a utilizar o Azure consegue fazer isso de uma aplicação que vocês têm hoje, é uma aplicação legal. Agora, um recurso que eu vou abordar com vocês, talvez esse recurso é um pouco mais interessante, é a parte de storage. O storage, basicamente, é onde você salva os seus dados, não necessariamente são dados que devem estar no banco, arquivos, fotos, documentos e tudo mais. O storage do Azure, ele também é um serviço. Eu posso vir aqui no menuzinho lateral e eu tenho o storage account. Nesse exemplo também já tem o storage que a minha aplicação utiliza. Vou subir novamente aqui. Só para vocês terem uma ideia, o storage ele é utilizado aqui para eu poder armazenar a foto. Então, se eu copiar o endereço dessa imagem, colocar aqui no bloco de notas, para vocês darem uma olhada, vão reparar que essa imagem ela está dentro de um source.file.core.windows.net. Isso é um storage do Azure. Você tira dentro da sua aplicação toda a demanda de upload e download de arquivos e coloca isso diretamente com a sua storage no Azure. Qualquer upload de arquivo, download de arquivo, não acontece diretamente pela sua aplicação. A sua aplicação, lógico, pode gerar URLs, onde essa URL é autenticada e o usuário não deixa isso disponível para qualquer um, porque se vocês olharem essa URL, ele tem alguns parâmetros aqui na frente, que garante que esse arquivo vai estar disponível durante 1 hora, depois o acesso é cortado automaticamente. Essa URL é gerada dentro do meu app, mas eu só desço a URL para o cliente e o cliente faz download direto do storage. Percebe que eu parei em relação ao arquivo, tanto para upload quanto para download, eu parei de depender necessariamente do meu web service rodando, o arquivo passar pela minha aplicação. O arquivo sobe diretamente pelo Azure. E assim você pode fazer com funções e outros recursos que o Azure disponibiliza, não passando por dentro do seu site. Você pode validar essa URL antes de 1 hora? Você consegue configurar qual é o tempo que essa URL vai ficar viva. E eu não sei se tem como você invalidar depois que essa URL foi gerada. Por exemplo, gerei uma URL de 5 minutos. Quero que ela seja cancelada em 3. Eu não sei se tem como cancelar isso. Talvez tenha, mas até onde eu sei, você consegue criar uma URL durante um tempo, essa URL está disponível naquele tempo. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo disso funcionando. Eu tenho no storage do Azure 4 opções. A primeira opção é a opção, quando eu digo as 4 opções, são essas daqui, né? A primeira opção é a opção de blobs. Basicamente, blob não é uma estrutura de pastas e arquivos. Blobs não é isso. Blobs é uma estrutura de arquivos. Você consegue ter pastas dentro do blob, mas na verdade a pasta ali é uma pasta meio que de mentira. Porque para você ter uma pasta tem que ter um arquivo lá dentro, a partir do momento que você arranca o arquivo de lá, você não tem mais a pasta. Então a pasta de fato não existe. Num blob. No blob existem arquivos. Você pode subir uma quantidade enorme de arquivos dentro de um blob, dentro de estruturas de blob. Segunda estrutura de arquivos.
isso de fato é uma estrutura, é um HD na Azure para você. Você consegue criar pastas, compartilhamento e tudo que você consegue fazer numa estrutura de pastas do Windows. Tables é uma forma de você trabalhar com dado chave valor algo próximo a um banco não relacional, mas não tem todo o poder de um banco relacional, para você trabalhar com dados de chave valor, dados simples. E a parte de filas, que basicamente são filas simples, onde você consegue armazenar mensagens e recuperar mensagens. Eu tenho um exemplo aqui para vocês. Esse exemplo eu tenho também aqui nessa aplicação. Eu tenho um histórico funcionando aqui na foto. Na parte de contas a pagar e receber, por exemplo, eu gostaria de anexar um determinado documento aqui, e esse documento vai para o storage através da aplicação em uma estrutura de blob, onde eu não tenho pastas e arquivos, e a aplicação que controla onde esse arquivo vai aparecer. Então, o storage do Azure. Bom, 10 minutos, vamos lá. O primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês é o exemplo de... Vou tentar aqui, porque se não vai tudo de uma vez, ele vai estragar a surpresa. Quando você trabalha com blob, tem no blob ali, eu tenho aqui um container, vou excluir. Quando você trabalha com blob, para você armazenar arquivos dentro desse blob, você tem que ter um container. E dentro desse container você sobe os arquivos que você quer. Se vocês analisarem aqui, eu não tenho nenhum container. Eu acabei de excluir o container que eu tinha. Via código C#, eu vou pedir, usando todas as ferramentas que a Microsoft disponibiliza para o desenvolvedor, para ele se conectar ao meu storage, código bem simples. Nesse momento eu estou conectado no meu storage. Criar um container. Nesse momento, se eu acessar o portal da Azure, eu tenho um container criado aqui. Foi o container de exemplo. Esse container não tem nenhum arquivo. Está vazio. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para a minha ferramenta criar um arquivo onde... Desculpa, só. Nesse momento, eu vou setar a permissão de acesso do meu container. Nesse momento, a permissão de acesso do meu container é público. Qualquer um que tiver o URL do meu arquivo consegue fazer o download. Agora sim, eu vou fazer o upload de um arquivo para esse container. Para acessar esse cara aqui, eu tenho uma imagem disponível dentro do meu container no Azure. E isso eu posso clicar, pegar o URL dela e fazer download. Vou até fazer download em uma aba anônima para mostrar que de fato a imagem do arquivo feito. Certo? Agora, mas eu não gostaria que a minha aplicação ficasse aberta, os arquivos da minha aplicação ficassem abertos. Eu posso criar, da mesma forma que eu criei um container onde ele é público, eu crio um container onde ele é privado. Então, eu vou executar exatamente a mesma função, apenas com uma configuração de permissão, onde essa configuração de permissão não permite que o usuário faça download da minha imagem diretamente. Eu vou executar esse exemplo da mesma forma que eu executei o outro. Quando eu volto para os meus containers, eu tenho o segundo container que eu criei, o container 02, e esse container tem, por exemplo, um arquivo PDF, onde esse arquivo PDF ele não pode ser público. Se eu tentar acessar esse arquivo aqui, eu não consigo. De novo, numa aba anônima. Eu tiro toda a parte de autenticação. Porém, eu posso acessar essa URL aqui, que é uma URL com alguns parâmetros adicionais, aonde eu consigo fazer o download do meu arquivo. E essa URL, eu consigo configurar que esse arquivo vai estar disponível durante 15 minutos. Depois de 15 minutos, esse arquivo não está mais disponível através daquela URL. O usuário precisa solicitar uma nova URL e essa URL pode ser gerada dentro da sua aplicação e disponibilizar isso para o usuário.
Alguma dúvida aqui? O segundo exemplo que eu vou rodar aqui para vocês é o exemplo onde eu trabalho com a parte de arquivos de fato e não a parte de blogs. Isso daqui que eu vou criar nesse momento é de fato uma estrutura de pastas e arquivos. Se a gente acessar o Azure aqui diretamente, eu tenho o segundo exemplo de storage, que é o storage de files, e dentro desse cara eu tenho o que eles chamam de share, dois share, application e exemplo. Esse share application é o site que estava rodando ali há pouco. Eu vou apagar esse share de exemplo. Também para fazer o teste aqui com vocês. Legal, e vou rodar a aplicação onde esse código é muito parecido com o Go, muda apenas algumas chamadas. Eu vou subir um arquivo dentro de uma pasta documentos que eu vou criar. Quando eu rodar esse programa novamente, ele deve ter arquivo, aquela pasta que eu acabei de deletar ainda deve estar sendo deletada. Então eu vou criar um 02 aqui, só para não ter esse problema. Então foi. Se eu acessar o Azure aqui novamente, a pastinha 02 está aqui, e dentro dessa pastinha tem a pasta documentos e tem o meu PDF. Para mostrar para vocês que isso de fato é uma estrutura de documentos, eu vou acessar o meu share e vou pedir para ele mapear uma unidade de rede dentro do meu Windows. Essa unidade de rede vai ficar mapeada no F. Vou pegar o script PowerShell, vou executar. Não vai. Ainda não, né? Vou executar um script PowerShell que eu peguei diretamente do Azure. E a partir de agora eu tenho uma nova unidade de rede mapeada no meu computador. Não sei se o Windows vai reconhecer por conta do proxy da faculdade. Aqui eu não pego usuário e senha porque eu peguei já, eu não estou conseguindo. O tipo de rede está incorreto. Talvez porque eu tenho proxy aqui na faculdade, eu não vou conseguir fazer isso daí. Mas basicamente com esse script eu consigo mapear o meu diretório aqui no meu Windows. Subir o arquivo do meu diretório e está no Azure. Tá? Pessoal, eu não vou conseguir dar muitos detalhes no próximo, porque senão eu não termino a apresentação. Mas basicamente os outros dois recursos que eu tenho aqui são recursos de tabela e recursos de fila. O exemplo da fila que eu comentei com vocês, duas aplicações não estarem necessariamente disponíveis naquele momento, você pode trocar a mensagem com Azure no meio. E a tabela para você armazenar dados, chave, valor, dados simples. Depois eu posso mandar o exemplo disso aqui para vocês, se alguém ficar interessado. Eu preciso só terminar a palestra, se tem alguns pontos que eu gostaria muito de falar com vocês. Bom, tudo isso custa. Tudo que você sobe no Azure, não necessariamente tudo, tem algumas coisas que é de graça, só que a grande maioria das coisas você paga. Você paga pelo uso que você tem. Se você tiver uma máquina com determinada configuração, você vai pagar por aquela configuração. Se você armazena 1000 GB de informação de storage, você vai pagar por 1000 GB. Se você armazenar 1 MB, você vai pagar por 1 MB. Existe uma calculadora de preço no Azure, onde é muito simples você fazer uma estimativa de quanto você vai gastar. Tá? Também o item talvez você não se assustar se você configurar uma base lá com 1 GB, uma aplicação com tanta configuração, no Store, talvez a aplicação de vocês vai ser por R$500 por mês. Só que você tem que considerar que você está trabalhando no máximo. 1 petabyte de dados dentro do storage. Eu fiz uma conta uma vez, 7 teras de dados dentro do storage, isso é por R$1.000 por mês. Então, é um dado, agora quebra isso. Metade disso, metade do valor, metade da capacidade. Bom, vamos lá. Quais são os problemas que a gente pode encontrar disso? Não sei se alguém identificou um problema diferente disso. Mas os principais são preço. Às vezes você vai pagar mais caro que uma infraestrutura.
Lembrando que você não tem que se preocupar com um monte de coisas, instrumento, máquina, infraestrutura de rede, você só disponibiliza isso no site. Código legado, não é toda aplicação que está pronta para ir para a nuvem. Você, às vezes, pegando uma máquina virtual, subindo sua aplicação numa máquina virtual, disponibilizando isso, você vai pagar muito mais caro do que você tem que continuar tendo a sua máquina lá na sua empresa. A sua aplicação tem que estar preparada para subir para a nuvem. Quando eu digo preparada, ela está quebrada o suficiente para você poder utilizar o mínimo de recursos que são fixos e utilizar o máximo de recursos que são quebrados. Sobre function, storage, banco, se a sua aplicação salva arquivos, se o arquivo num sistema de arquivos o Windows, você vai pagar mais caro do que se a aplicação pagar um storage de blobs, no caso do storage que eu mostrei. Deploy. Agora imagine o seguinte, cada function que você for escrever, cada app service que você for ter, cada storage, cada app logic, cada queue, cada recurso que você tem que instalar isso no Azure. Cada um você tem que subir no Azure. E hoje eu tenho certeza que todo mundo passa por um problema de fazer deploy. Versionar sua base, subir o seu app, criar, atualizar o seu servidor de produção com o ambiente de QA. Tudo isso, se você não tem esse processo automatizado, isso vai se multiplicar por 10, por 20, por 30, porque você vai ter que fazer tudo isso de novo na mão. Cada um dos recursos. E dependências do Azure. Tudo que eu estou falando roda no Azure, está dentro do Azure, é Azure, é Azure, é Azure, é Azure, é Azure, é Azure. E se eu quiser migrar isso? Preço e código legado, não tem muito o que fazer. Fazer as contas, e quanto você vai gastar, como você vai organizar. E o código legado é você reescrever sua aplicação para ela estar disponível para nós. Só que agora, a parte de deploy, a gente consegue, utilizando também a ferramenta da Microsoft, resolver isso para automatizar e criar toda uma esteira onde você não tem a necessidade de ter trabalho manual para fazer deploy. Quero subir uma function, um web service, versionar um banco, você pode tudo fazer com essa aplicação. Posso dar mais detalhes para vocês assim que terminar a palestra. E a questão de dependências com o Azure, a Linux Foundation ela tem uma... Como é que eu posso chamar isso, cara? É tipo uma iniciativa onde eles pretendem criar padrões de serviços da nuvem, qualquer tipo de serviço. No caso, eles aqui estão focando bastante na questão de containers, que o container hoje já disponibiliza que você pode explicação fora do sistema operacional, mas aí você possa escalar todos os recursos da sua aplicação independente de servidor. Independente se está rodando no Azure, uma Amazon ou em qualquer outro tipo de serviço. Então, a visão que eu tenho é que se você começar a ir para a nuvem, depender simplesmente de uma única plataforma, nem o Azure, vai chegar um momento que você não vai conseguir migrar tão fácil para uma outra plataforma. Então, esse tipo, isso de fato acontece. Se você não tiver uma iniciativa como essa, aonde você deixa esses tipos de recursos totalmente compartilhados entre servidores, você se trava em um único serviço do Azure. Nós temos que ter o bloco do Azure, tem que ter o SQL Azure, e tudo do Azure, e tudo do Azure. Então, uma iniciativa legal de uma pesquisada é isso daqui. Você quer ver que eu tenho ainda? Se eu tenho tempo? Não, já estourei. Bom, basicamente era isso. O último ponto que eu só quero comentar com vocês pessoal, se vocês são programadores web, tentem entender e pesquisar um pouco sobre como você quebra a sua aplicação, transforma a sua aplicação independente de servidor. Você consegue tirar a grande parte de processamento da sua aplicação e quebrar em pequenos blocos, onde esses pequenos blocos podem rodar em um sistema operacional Windows, dentro de um Azure ou dentro de qualquer outro servidor, que é o famoso serverless, que é sem servidor. É um termo bem interessante que não sei se ficou claro para vocês, mas o site que eu mostrei aqui, eu tenho o meu site simplesmente por ter o site. Para ter uma URL, disponibiliza isso para mim. Isso também poderia ser um Docker, daí eu não teria mais o web service. Teria um Docker rodando em qualquer ambiente. Eu tenho um storage, que não está na minha aplicação, eu tenho um SQL, que não está na minha aplicação, eu tenho talvez filas, que não está na aplicação,
a única coisa que eu tenho é a minha aplicação rodando no Azure, que poderia estar no container e não necessariamente depender do Azure para rodar também. Quebrar toda a sua aplicação para não necessariamente depender de um servidor. Basicamente, esse é o conceito de serverless. Bom, falei bastante, não sei se alguém tem alguma dúvida, mas o que eu queria passar para vocês é isso. Se alguém ficar com dúvida, por favor, pode perguntar. Com a parte do App Functions ali, a ideia de você usar ele quando quer quebrar a aplicação do microserviço, vamos supor, eu quero fazer um deploy independente de cada URL que eu tenho, seria exatamente esse? Isso. Azure. Exato. Bom, o Azure Functions, basicamente, é o seguinte. Imagina que você, qualquer rotina pequena ou não da sua aplicação. Vou dar um exemplo bem simples. Imagina você validar um CPF. Essa é uma função. Isso é muito pequeno para um Azure Functions, mas é só para poder deixar isso um exemplo para a gente poder criar. Você cria uma Azure Functions e essa Azure Functions ela é instalada no Azure. E isso gera uma URL para você. Não me lembro a URL. azure.functions/validar CPF. Uma URL, você consegue chamar essa URL tanto com intervalos dentro do Azure, configura minha função para de tempo em tempo o Azure mesmo chamar ela. Eu configuro a minha aplicação para ela receber um request HTTP e executar e me retornar alguma coisa. Eu configuro essa função para que quando entrar um arquivo no storage, ele chamar essa função passando esse arquivo que entrou e fazer alguma coisa com esse processamento. Então, é a forma de você pegar um trecho de código que você quer e quebrar ele. Não é simplesmente quebrar por estar quebrado. Ele tem que ser quebrado e para fazer sentido para o seu negócio. Tá? Não sei se eu consegui. Não, mas eu consegui entender. É que eu não preciso subir essa estrutura para fazer a parte do HTML. Ele cuida dessa estrutura. Ele cuida. Para mim, simplesmente vou colocar uma função lá. Exatamente. Trazer a entrada, sabe? Exatamente. Exato. Quando você cria, ele já cria todo o HTTP para você poder utilizar. Então, não tem que se preocupar com nada disso. Vai escrever essa função e subir essa função. Então vai fazer uma validação do CPF porque o custo de chamada dele é inviável para uma coisa tão simples. Exatamente. Ele vai executar muito menos tempo do que o tempo que ele gasta para chamar. Exatamente. Não vale a pena. É muito pequeno para ser uma função do Azure a validação do CPF. Um exemplo de um cliente, que eu vou fazer até um treinamento para ele, e ele tem esse problema hoje, e eu dei uma ideia de como ele podia resolver. O cara, ele tem um posto de gasolina. Tem lá 20, 30 unidades de posto de gasolina. Imagina a quantidade de documentos XML que tem dentro do posto. Cada vez que o cara vai lá, abastece um cupom. Abastece um cupom, abastece um cupom. O cara, ele desenhou na lousa lá para mim uma estrutura que ele tem. Ele tem 2 computadores, que esses 2 computadores ficam trocando informação, faz o upload e fica tentando. A estrutura on-prime, sistema máquina de... Como ele poderia resolver com functions, por exemplo, sem ter dependência nenhuma de servidor? A aplicação que roda no posto poderia enviar o XML para um storage, um blog, não uma estrutura de arquivo. Não faz sentido o cara ver pastas e arquivos no cenário que ele tem. Estrutura de blog, mais rápido e mais barato que no Azure. Subi esse arquivo lá, crio uma função e essa função escuta a minha storage. O que é escutar? Toda vez que um arquivo entra, automaticamente o Azure chama a função. E ela chama a função passando o streaming do arquivo, ou o byte array do arquivo, o arquivo serializado, onde eu posso transformar aquilo serializado em uma string, que é o meu XML. E daí lá dentro executar o processamento de pegar aqueles dados e fazer alguma coisa com aquele XML. Salvar, pegar para salvo no storage. Salvar isso em um banco, uma informação em um banco, disparar e-mail. Isso sem ter um site, sem ter infraestrutura nenhuma. Pega, subo isso no Azure, uma storage. Pega uma função e faça isso. Inclua a função com storage. Entrou um novo arquivo? Faz isso. Outro exemplo. Resize de foto. A pessoa vai lá e faz o upload de uma foto que tem 5 megas. O storage automaticamente percebe que entrou um novo arquivo, abre sua imagem. Você não tem que rodar isso dentro do seu web service, que abrir imagem na memória. De 5 megas, vai 5 megas da sua memória embora. Processar essa imagem, fazer um resize dela, também é pesado.
Você faz todo esse resize dentro de uma function e salva de novo no storage essa imagem com o tamanho ajustado. Então, dá para fazer tudo isso sem necessariamente depender do serviço. Cada vez mais que você conseguir tirar o que a sua aplicação faz para serviços quebrados e independentes, melhor a sua aplicação vai estar para ser hospedada na nuvem. Essa é a ideia. Mais alguma dúvida? Pode perguntar, pessoal. Só comentar que o Azure Functions é o que o pessoal chama de serverless, né? Exato. É um nome maravilhoso para uma coisa que roda no servidor, sim, né? Sim, exatamente. Uma hora ou outra vai rodar no servidor isso, não tem jeito. Mas para você é transparente. Né? Deixa eles se preocuparem com isso. Uma dúvida mais? É isso, pessoal. Obrigado.